Êxodo 19, 1, diz assim, ó: no dia em que se completaram 3 meses em que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto de Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte. Logo depois, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz lá no Egito, e como transportei sobre as asas de águias e trouxe junto a mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações, embora toda a terra seja minha. Versículo 6: vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Aleluias. Senhor, nós te bendizemos, Jesus, nós te agradecemos, e nós entendemos, Pai, que aqui, Senhor Jesus, está manifesto a Tua glória, o Teu poder, Jesus, e que o Teu poder se manifeste, Senhor, neste lugar, nesta noite, Pai. Que não seja a minha boca, mas que seja a Tua boca, Pai. Aqui nós somos apenas instrumentos para ser usado por Ti, Jesus. Pai, que nesta noite, Jesus, o Teu Espírito Santo possa falar conosco, Senhor, possa trazer direção, possa trazer, Senhor Jesus, aleluia, respostas para aquilo, Senhor Jesus, que nós estamos aqui diante de Ti, te buscando, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluias, glória a Deus. Nessa primeira passagem de Êxodo, aqui nós podemos ver em que o povo saiu do Egito, e que eles passaram por um processo para eles terem saído do Egito. Então todos conhecem a história, né? Que estavam lá, que eles sofreram, que eles padeceram e tudo mais. Então conta que a história de Abraão até Jacó, que depois se tornou Israel. E eles ali eram uma grande nação. E aquela nação estava incomodando ali o Egito, e aí o Senhor trouxe a libertação e guardou todas as pessoas e saíram daquele lugar. E eles viveram tantas coisas que são imensuráveis. Tanto é que, quando no versículo 5 diz assim, ó: agora se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre as nações. E eu tenho certeza que quando eles saíram do Egito, saíram todos em festa. Estamos libertos, estamos maravilhados, e vamos lá, e sabe aquela empolgação? Sabe o primeiro dia do ano, que você fala: eu vou fazer dieta, eu vou fazer isso, eu vou ler a Bíblia, eu vou, e vamos. E aí você fala: Senhor, faz isso, e Deus faz, e você, glória a Deus, e você ia ali, glória a Deus. Mas, o que acontece ali, eles viviam de milagre em milagre. E aí olha só o que acontecia: eles estavam andando pelo deserto, havia uma nuvem sobre eles, que ali cobria eles, ou durante o dia, estava uma nuvem que cobria do sol, e à noite uma tocha que passava e que aquecia eles, e quando eles tinham fome, Deus dava o maná, e quando eles tinham sede, Deus dava água. Então Deus supria em tudo, então era tudo maravilha, você não tinha que trabalhar. Olha só, a minha esposa com certeza queria viver naquele momento. Quem não gostaria de ser suprido por Deus? Mas eles tinham ali um tempo com Deus, aqui a Lumara trouxe muito isso, esse tempo com Deus, de estar, de ter essa cultura, e eles tinham esse tempo com Deus, e eu tenho certeza que eles estavam maravilhados com tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, nesse texto, Deus, quando eles saíram do Egito, Deus faz uma aliança com eles, que a gente vê no versículo do 3 a 6, que eles tinham que obedecer fielmente ao Senhor e guardar. Então, obedecer fielmente, obedecer a palavra, obedecer aos mandamentos, obedecer aquilo que Deus estava falando, obedecer os preceitos de Deus, estar diante da vontade de Deus, e tudo isso eles estavam vivendo. Mas tem 3 pontinhos, lá em Êxodo 32, conta uma história um pouco diferente daquilo que está contando até então. Por quê? Porque ali eles estavam: Senhor, nós estamos sofrendo. Deus, milagre, acontece. E eu tenho certeza que no momento de dor, no momento às vezes de um aperto, você clama a Deus, É o momento que você está mais perto de Deus. Jesus.
E o grande mal do século hoje é que eles também não estão querendo nem no momento de aperto. Porque o amor está esfriando. E o que nós queremos falar nessa noite é sobre nós termos uma disciplina com Deus, disciplinas espirituais, de nós sermos constantes. Ali Deus fala para ele, olha, me obedeçam fielmente e guardem os mandamentos. Mas aí lá em Êxodo 32, olha só o que acontece. O povo, 32, versículo 1 ao 5, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu. O povo que estava em festa, que pediu glória a Deus, no capítulo 32 já estava, não, mas Moisés foi, e aí agora, o que vai acontecer? Eles não acreditavam mais em Deus. Versículo 2, respondeu-lhe Arão: tirem então os brincos, ouros das suas mulheres, dos seus filhos e filhas, e tragam para mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e levaram até Arão. E ele recebeu e fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando uma forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses. Ele falou: ó, os seus deuses, vocês me pediram. Ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Mas, como pode um povo que viveu tantos milagres, que viveu tanta coisa, que aconteceu muitas coisas ali, eles mudarem a sua opinião a respeito daquilo que Deus tinha feito através da vida neles? Eles viveram muitos milagres, viveram livramentos, não passaram fome, não gastavam as suas sandálias, as suas roupas. Olha que maravilha! Os donos de loja de shopping hoje iam sofrer com isso. Mas o que nós vemos é que também nós podemos agir também da mesma forma. Sabe por quê? Porque nós temos disciplina para estudar, para trabalhar, para fazer tanta coisa. Eu agora, não tão disciplinado, mas eu vejo que a minha esposa está bem disciplinada, assim, na questão de treinar, e academia, e vamos lá, e faça sol, faça chuva, e frio, e ela vai. Aí arrastou meu sogro e minha sogra também. Estão lá, quarta-feira e sexta-feira estão lá bonitinho, fazendo, exercitando. Uma disciplina que serve para o seu corpinho, saúde, não é? E aí você fala: hoje está frio. Não, mas eu vou. Aí você fala: mas está frio, mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar. E você tem que dedicar o seu tempo, porque senão, né, não dá muito bom. Mas e por que com Deus nós não somos assim? Por que eu falei aqui no começo do ano nós fazemos tantas coisas? No começo do ano nós falamos: esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. O emagrecer você até começa, a Bíblia também você até começa. E olha como isso está atrelado à sua saúde física, a também à sua saúde espiritual. Por quê? Porque nós não temos disciplina com nós mesmos. Nós falamos: não, eu me propus, eu vou, treinar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e eu vou ler a Bíblia, eu vou conhecer a Deus. Nós temos falado muito isso sobre conhecer a Deus, conhecer aquele que nos criou. E aí nós começamos, e aí a gente lê Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, e nossa, a Netflix está tão legal esse ano, lançou um negócio tão bonito, você viu, Paulo? Mas Amazon Prime, cara, é legal, mas o tal, e aí a Bíblia ficou. E aí você fala: mas eu vou para a academia. Não, mas nossa, tem um filme, tem o futebol, Brasileirão. Beleza, o Corinthians perdeu, glória a Deus. E a gente não se atenta a essas disciplinas. E aí quando chega o dia mau, o que acontece? Nós perecemos. E nós nos dobramos a qualquer coisa que nos oferecem. A qualquer coisa que chega na nossa frente, nós nos dobramos. E nós esquecemos daquele que nos criou, daquele que nos formou, daquele que nos presenteou, daquele que nos ajuda. E nós esquecemos, e nós começamos a nos dobrar a outras coisas. E nós vivemos nessa montanha russa espiritual, quando o assunto é Deus.
Uma semana nós estamos voando, nós vemos a igreja, nós acontecemos e profetizamos e falamos em língua e pulamos e tal, e Deus é maravilhoso. Na outra semana a gente não quer nem aparecer na porta da igreja. Se o pastor manda mensagem para você, você fala, ih, o pastor encheu o saco. Essa montanha russa espiritual, ela acaba também nos levando, como levou aquele povo, a se prostrar diante de um Deus que falou para ele, olha, me obedeçam fielmente. E o que eles fizeram? Não obedeceram a Deus. E talvez nós também estamos nos prostrando diante desses bezerros que há no mundo. Diante do dinheiro, diante de imoralidades, diante de infidelidades, diante de pecados, porque se nós estamos diante de Deus, nós não temos tempo para pecar. Se nós estamos buscando a Deus, se nós estamos conhecendo aquele Deus verdadeiro, o pecado vai ficando de lado, as imoralidades, nós vamos deixando as coisas, porque eu quero agradar ao meu Deus, eu quero ser fiel a Ele. Quanto mais nós buscamos a Deus, quanto mais nós somos fiéis, quanto mais nós temos uma disciplina, mesmo que aquilo seja ruim para nós, para a nossa carne, nós vamos fazer. Se você dá mais, eu vou lá, e eu vou acontecer, e aquilo vai se tornando um hábito. Como eu ouvi hoje, uma cultura. Nós oramos só quando nós estamos na igreja, nós lemos quando nós só estamos na igreja. Quando nós só viemos aqui, não, de domingo, quinta-feira, vai ser bênção e tal, e ali eu vou ler a palavra, mas em casa a gente não pega a palavra, em casa a gente não ora, em casa a gente não busca, e a gente vive desnutrido espiritualmente. Por quê? Porque nós às vezes nos acostumamos e só temos eu vou lá, porque eu estou precisando, porque eu estou talvez, enfim, estou meio fraco hoje, eu vou na igreja. E Deus nos chama para nós sermos fiéis. Fidelidade é, eu vou ser constante. Cara, eu não vou me desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas eu vou ser constante. Eu vou ter essa disciplina. Eu vou ter essa disciplina de buscar a meu Deus, de levantar todas as manhãs, de dobrar o meu joelho, de orar, nem que seja 5, 10, bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado, me ajuda, e vamos trabalhar, e vamos fazer, nem que seja isso. Mas qual é a primeira coisa que a gente levanta? A gente pega no celular, eu estou atrasado, eu tenho que isso aqui, responder mensagem, vamos, e tal, e a gente esqueceu de Deus, e Deus está lá do seu lado, falando, oi filho, tudo bem? Bom dia. E aí a gente depois quer chegar diante de Deus e falar, Senhor, então eu estou precisando de tal coisa. Ele vai falar, nossa, você apareceu, quanto tempo, que milagre, por aqui, né? Ele não vai te convidar para uma xicrinha de café. E o que acontece isso? Nós vivemos nessas bipolaridades, um dia nós cremos, outro dia nós descremos, um dia nós estamos firmes, outro dia nós, eu acho que está ali mais legal, e são os poucos que são constantes, e a Bíblia diz que aquele que permanecer, quer dizer que o permanecer eu vou ser constante, eu vou ser disciplinado, independente do que acontecer, eu vou permanecer diante de Deus, independente do que acontecer, do que o mundo vier, e a gente tem ouvido tantas notícias, tantas coisas, que a gente fica absurdado e fala, meu Deus, como é isso? Se permanecer, sabe por quê? Porque essa disciplina vai nos manter firmes no dia mau. Essa disciplina vai nos manter firmes no dia em que baterem a sua porta de fato e falar assim, você não pode falar de Jesus. No dia que fala assim, apaga as coisas, eu quero ver em inspeção, ou vai ter a censura de tantas coisas que têm acontecido e está chegando. Mas nós não podemos como foi cantado, eu não tenho medo. Eu não tenho medo, por quê? Porque eu sei daquele que está comigo. Maior do que está em nós, do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em nós. E por que nós vivemos essa bipolaridade espiritual? Por quê? Porque a proposta do Senhor para aquele povo era, vocês serão um reino de sacerdotes. Vocês serão um reino de sacerdotes. Mas
a bipolaridade deles fez com que eles não vivessem esse reino de sacerdote. E todos nós estamos no reino de Deus, e todos nós somos esse sacerdote. Para Deus não existe espectadores. Eu vou sentar e vou ficar só observando. Eu vou ficar só dependendo de alguém, que alguém vai lá. Lembra que o sacerdote era alguém que ia e que era consagrado e que ele vivia em santidade, que ele ia lá no templo lá e oferecia o sacrifício de tempo em tempo. Aí veio quem? Jesus. E Deus já falava para ele: vocês serão um reino de sacerdotes. Deus já estava anunciando quem? Jesus Cristo. Lá, quando o povo saiu do Egito, ele estava falando assim: vocês serão sacerdotes. Por quê? Porque quando veio Jesus, o véu se rasgou. Cara, não tem mais barreira para você, não tem mais. Você não depende mais de ninguém. Você não depende mais do pastor para orar, ou para pregar, ou para falar para você. Sabe por quê? Porque você é o sacerdote. Porque você tem uma disciplina diante de Deus. Porque aquele que chegar do seu lado, você vai falar: eu tenho uma palavra para você. Porque aquele que chegar do seu lado, você vai orar e vai ser curado. A gente vai fraquejar um de outro, mas aí o que diz a palavra? Vivam em união, juntos, comunhão, ajuntamento. Por quê? Quando você estiver meio sem bateria, o outro vai chegar e vai te botar fogo. Vai queimar. O reino de Deus tem esses sacerdotes, porque o reino de Deus é de sacerdotes. Nós vemos lá que depois Deus fala aqui, fala para Moisés: prepara o povo que eu vou falar com eles, porque depois Moisés desce e tem toda, e Moisés encontra toda aquela situação, toda aquela festa, tudo aquilo que estava acontecendo, e ele fala: cara, eu fui lá, porque Deus me chamou e vocês estavam aí. Vocês estavam aí. Não estavam buscando a Deus. E por que eu estou frisando essa história de Moisés, quando ele foi lá e ele voltou e o povo ali se corrompeu? Porque às vezes nós estamos seguindo a uma pessoa. Eu vou na igreja, não que você não vá, mas quando você chegar, você encontre este alguém, o porquê você veio aqui, este alguém especial chamado Jesus. E aí olha só o que acontece, porque às vezes nós buscamos muito em X ou em Y, e Deus fala: buscar em mim, se ligue em mim, tem aliança comigo, tem intimidade comigo. Sabe qual é a diferença que existe? Não existe mais unção no pastor, ou naquele, ou no outro. Existe quem tem mais intimidade com Deus. Existe quem busca mais, quem está mais perto dele, quem vai ouvir a voz dele. Então, você fala: nossa, mas como aquele irmão se revela, fala, e como ele faz isso, sabe por quê? Porque ele busca, porque tem uma disciplina. A gente vê na academia, quem treina bem, é um cara que tem disciplina, e você fala: nossa, como o cara está bem, está desenvolvendo e tal, e você vê o resultado. Por quê? Porque ele tem uma disciplina, ele não para. E olha só que louco, tem uma mulher, uma senhora lá, não sei, mulher, né? Quebrou o braço, sei lá, deslocou, não sei. E ela está lá treinando de tipóia. Tipóia, o braço enfaixado, tanto sei o quê. Perna, vai, esteira. E eu falei: mano, pirada, a gente no lugar, cara, quebrei o braço. Não, vou ficar em casa. E ela está lá, cara. E ela está lá. Não importa. Está lá. E assim, sozinha, hein. Pega lá o celular, põe aqui e tal, e vai. E ela se vira. Ela não depende de ninguém. Ela depende, por quê? Porque ela colocou na cabeça: eu preciso treinar para a minha saúde, isso aqui não vai me parar. Isso aqui não vai me parar, porque eu vou conseguir. E quando nós chegamos a Deus, e quando nós temos intimidade com Ele, você fala: não, isso aqui não vai me parar não, cara, eu vou queimar, eu vou fazer, e a gente vai ferver para o Senhor. Mas quando nós dependemos apenas de alguém, quando nós somos apenas espectadores, porque ali tinha o povo e tinha o sacerdote, e aí quando veio Jesus, ele fala: você tem acesso direto ao trono da graça, você tem acesso direto a mim. Ele quebrou isso, mas ainda nós estamos com a cultura ou com a mente de quê? De espectador.
de espectador, porque a gente não está crendo. E aí a gente fica olhando o fulano, o ciclano, o beltrano, e nossa, tem unção, mas e eu? Busca, se entrega. Nós não queremos criar filhos, ou pessoas, ou servos, ou membros, não sei, que estão na congregação, dependentes, mas que você seja dependente de Deus, porque essa obra aqui é de Deus, não é minha. Essa obra aqui é de Deus, porque se um dia eu faltar, você vai continuar. Se Deus te chamou, Ele vai falar assim, está aqui, cara, é sua, vai. Não é eu, não é por mim, é pelo Senhor, é pelo propósito do Senhor neste lugar, na sua vida. E é isso que nós temos que buscar, essa intimidade com Deus. Por quê? Porque quando você tem intimidade, Ele vai falar assim para você, olha cara, eu tenho algo para você, que você nem imagina, mas você precisa ter intimidade. Porque quando você tem intimidade com o Pai, Ele vai falar para você, ó, vem por aqui, vai por ali, faça isso, faça aquilo. E aí vem uma aliança que Ele falou para nós assim, ó, obedecer, fielmente. Ontem eu não obedeci ao Senhor fielmente, e olha o que me aconteceu, um acidente. Você vê que eu estou aqui meio capenga. Por quê? Eu estava no trem e o Espírito Santo falou, desce e pega o ônibus. Ah não, de trem, mas tranquilo, mais gostoso, o meu caminho, desce e vai de ônibus. Não, continuei. De uma estação para outra, uma muvuca, veio alguém e vrau, bateu, quebrou meu óculos. Na hora eu lembrei, eu falei, não obedeci. Ele falou comigo, e eu não obedeci. Então, nós temos que ter essa disciplina de obediência a Deus. De obediência a Deus. Por quê? Porque quando nós não obedecemos, nós ficamos temerosos. Temerosos no sentido de eu vou ficar com medo de Deus. E se Deus falar comigo e eu morrer? E se Deus falar comigo e, sei lá, mas Deus é Pai, Ele fala conosco, Ele quer estar conosco, Ele quer nos ajudar. E olha só, em Êxodo 20, 18 e 19, diz assim, ó, vendo o povo diante dos trovões e relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos a Deus, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Porque Deus queria falar com eles, Deus queria falar com o povo, Deus não queria falar só com Moisés, Deus queria falar com o povo. Só que o povo pecou, e falou, não, vai lá Moisés, suba em meu lugar, me faz, vai lá, ora você, busca você, mas vai, não, mas eu não, sabe o que é? A gente pode morrer, mas aí eu disse para você, toda vez que você ouve a voz de Deus, alguma coisa tem que morrer dentro de você. Toda vez que você ouve a voz de Deus, algo morre. Você morre, o seu eu morre e o eu do Senhor nasce, o Espírito do Senhor, Ele sobrepõe sobre você, Ele prevalece. Por quê? Porque quando Deus fala conosco, algo tem que morrer, e algo vai morrer. E se nós temos o Espírito Santo, Ele vai agir através de nós, pois a autoridade, lembra da autoridade de Jesus, está sobre as nossas vidas, porque Ele falou, você tem acesso direto ao Pai, e esse sacerdócio está sobre você, está sobre a sua casa, está sobre a sua família. E é o que nós temos perdido nesse mundo louco que nós vivemos hoje, é esse sacerdócio. Nós agora estamos com as células familiares, e está sendo uma bênção demais, estou feliz da vida. Por quê? Porque está se manifestando o sacerdócio do Senhor nos lares, e vai se manifestar, e vai acontecer. Sabe por quê? Para que a gente não fique falando, não, hoje o pastor não vai pregar hoje. Não, cara, abre a Bíblia lá e fala assim, eu vou pregar hoje, para que o seu filho veja você pregando, e não somente eu pregando. Para que ele fala, não, meu pai prega, meu pai também é pastor, né?
E eu vou continuar, e eu vou fazer também, porque eu vejo um exemplo no meu pai. Eu vejo um exemplo na minha família. E talvez você fale assim, mas eu não tenho isso. Mas comece você. Mas comece você. Mas comece você. Não dependa de alguém. Dependa do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus quer intimidade com Ele, com a palavra dEle. Ter essa cultura que nós falamos, a cultura de oração, a cultura de buscar, a cultura de prostrar. Mas deixa para a intercessão que ora. Não, cara, você é intercessor, você é o sacerdote. Deus está falando, eu escolhi para vocês serem sacerdotes desse reino, não apenas espectadores. Buscar e orar. Está escrito na palavra, para que nós devemos buscar a Ele, em todo o tempo, orar sem cessar. Ele não está falando, a intercessão tem que orar sem cessar, o pastor tem que orar sem cessar, o fulano tem que orar sem cessar. Não, sabe por quê? Porque quando nós não criamos essa cultura de nós buscarmos a Deus, aí você fala, não, mas é o pastor, ou tem que fazer, aí o pastor que tem que se consagrar, ou quem vai ministrar, ou quem vai pregar, consagra, jejua, ora e tal, e aí a gente chega na igreja e fala, o culto não foi muito bom, a palavra não foi daquele jeito. Sabe por quê? O que te sustenta não é o culto de quinta ou de domingo, ou o evento, ou a conferência, ou a revelação da irmã, da missionária que foi lá, e ela foi, porque lá tem uma, e assim, o que te sustenta é o seu secreto com Deus. O que te sustenta é a busca sua diária com Deus. O pastor Fred sempre nos diz, né, o secreto sustenta o aparente, e aquilo que você está hoje é o resultado da sua busca com Deus. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos em Deus, mais unção Ele vai derramar sobre as nossas vidas, mais intimidade, mais o crescimento espiritual, mais disciplina nós vamos ter. Por quê? Porque Ele nos fez sacerdotes, e nós temos acesso direto ao Pai. Por quê? Porque a nossa vida, através da vida de Jesus Cristo, ela nos tornou de uma forma vertical. Por quê? Olha só a cruz. Essa aqui é a nossa vida. A cruz, essa aqui é a nossa vida. E a nossa vida está pendurada naquela que está indo para cima. Então nós viemos de lá, nós voltaremos para cá. Mas sem esse maço de sustentação, essa vida aqui, e essa vida de cruz, ela vai exigir que nós busquemos, que nós sejamos fiéis ao Senhor, que nós tenhamos relacionamentos com Deus. E não um relacionamento baseado em fazer coisas, mas em passar tempo com Deus, em ter essa intimidade com Deus. Sabe por quê? Porque senão aquilo que nós fazemos vai virar a sua identidade, aquele que só faz. Você faz, não, você viu, irmão? Não, ele faz, acontece. Ele chega, ele joga a cadeira, ele vai para lá, ele limpa, ele acontece. E aí, né, cai um endemoniado, coisa assim, irmão, ó. A sua identidade. A identidade com Deus é filho. Identidade de filho. Porque no último dia Ele vai falar assim, vinde benditos para o meu reino. Porque nós às vezes podemos estar aqui só fazendo, mas nós não estamos servindo. Nós estamos fazendo. Eu faço, aconteço, eu chego na igreja, mas tem oração, não, estou preocupado porque eu tenho que ajeitar o som, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho, e Deus fala assim, para, quero te dar um abraço, quero que você tenha intimidade comigo. E aí você fala, nossa, mas estou tão distante de Deus. Claro, você está correndo dele. Mas não estou sentindo Deus. Claro, está correndo dele. Você fala, não, cara, senta aqui e ora, senta aqui, leia a palavra, busca Ele, seja dependente de Deus, sabe por quê? Porque no dia mau, é você e você, não é eu e você, é você e Deus, porque talvez não tenha
eu, Éder, ou a minha esposa, ou o irmão X, ou o irmão Y. Não, vai ser você e Deus ali, vai falar: Senhor, está difícil aqui. Por quê? Porque é Ele que está com você, Ele te formou. E o nosso papel é todos os dias levar lenha para este altar que nós construímos diante do Senhor. Em Levítico 6:2 diz assim, mantenha o fogo aceso no altar, para que não seja apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará mais lenha, arrumará o holocausto sobre esse fogo e queimará ele sobre toda a gordura das ofertas de comunhão. Em Levítico 6:12, ponha fogo no altar para que não seja apagado. E quem fazia isso era o sacerdote. E como você põe fogo no altar? Buscando a Deus, orando, tendo intimidade com Ele. Por quê? Porque não é, diz assim, vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Não é a mim, Éder, vinde a Jesus. Jesus está dizendo. Jesus está dizendo isso. E quando nós temos essa vida horizontal com Deus, nós podemos chegar neste lugar de adoração, nós vamos chegar aqui explodindo, nós vamos chegar aqui louvando e adorando ao nome de Jesus, porque não vai ser apenas um lugar, mas vai ser o lugar onde você vai encontrar com seus irmãos e vai falar: eu tive uma experiência com Deus maluca hoje, e quando tocar o louvor aqui, você vai levantar a sua mão, e você vai engrandecer ao Senhor, e você vai explodir. Por quê? Porque a sua vida, a nossa vida de busca diária, a nossa disciplina diária de adoração ao Senhor, você vai manter essa chama acesa, e quando chegar essa pequena chama, essa pequena brasa, e que se juntar aqui, vai virar um fogueirão. Deus nos quer neste lugar secreto, Deus nos quer neste lugar secreto com Ele, ter essa disciplina, de todos os dias nós buscarmos a Ele, de todos os momentos nós estarmos com Ele, nós estarmos sensíveis ao ouvido, a voz do Senhor, nós darmos ouvidos. Nos evangelhos diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, você tem ouvido? Tem. Nós temos aqui um ouvido, mas nós temos ouvido Deus de verdade? Temos escutado ao Senhor, guardado a palavra do Senhor no nosso coração? Porque assim, a tua palavra escondi no meu coração para eu não pecar contra. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ouvir, a boca mais próxima do seu ouvido é o que? A sua. Então quando você está lá, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, quem está ouvindo? Você. E a disciplina de você estar ali ouvindo, você está falando, declarando, e você está ouvindo. Com a boca você está declarando para quem está do seu lado, para quem está na sua família, você está falando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E você está falando para você também: o Senhor é meu pastor. E essa fé vai sendo acrescentada em você a cada dia. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de... Então nós estamos aqui reunidos ao redor dessa presença, como esses sacerdotes, que nós tenhamos essas disciplinas no Senhor, que nós possamos buscar. Eu estava conversando com aquele desses dias e falando, porque nós precisamos dessa busca intensa com o Senhor, mas não é somente nós, é nós também passarmos e ensinarmos a cada um de vocês, a cada um dos que chegarem aqui, e cada um de nós somos responsáveis. Nós louvamos domingo passado, nós nos tornamos responsáveis. E quando você se torna alguém responsável, cara, você vai ensinar o outro, você vai cuidar do outro. Mas não é cuidar da vida dele. E aí, como é que você foi? O que aconteceu? E aí, não. Está tudo bem? Está em oração? Eu estou orando por você. E aí, como é que foi? Cara, compartilhando um negócio da palavra aqui com você. Sabe por quê? Porque a palavra vai te transformar. A palavra vai te trazer cura. A palavra vai te trazer transformação. Porque às vezes nós não queremos expor a nossa vida a alguém, mas nós temos que expor a nossa vida a Deus. Sabe por quê? Porque só Ele tem o poder de nos curar, só Ele tem o poder de nos transformar.
Por quê? Porque nós às vezes focamos muito o homem ou alguém que pode resolver o nosso problema. Eles dependiam de um sacerdote que ia lá e oferecia sacrifícios. E hoje Deus diz para você: olha, se dobre diante de mim, entra no seu quarto, fecha a porta e ora, que o seu pai que está em secreto vai te escutar. E ali ele vai trazer cura, e ali ele vai trazer transformação, e ali ele vai trazer um grande milagre sobre a sua vida. Mas tudo isso você precisa olhar para dentro de você e falar assim: ó, Senhor, aqui está o meu coração. Cara, eu não aguento mais. Use a sua linguagem com Deus. Não seja a formalidade: amantíssimo, o poderoso, eterno Deus, eu tenho que estar de terno e gravata. Não, cara, não. É você estar diante do Senhor, senta na sua cama. Não sei se você não gosta de orar de joelho. É pecado orar deitado? Não. É pecado não orar. Põe o seu coração e fala: Senhor, essa mágoa aqui, ó, tá ruim, cara, eu não estou conseguindo. Põe para fora, coloque diante de Deus. Porque às vezes você expor a sua vida, você fala: mas eu vou expor a minha vida, eu vou colocar a minha vida na mão do outro. Ele fala assim: ó, porque você vai confessar os seus pecados uns aos outros, para que haja libertação. Mas esse é alguém que vai te ajudar no mesmo propósito. Nessa sair contando a sua vida para ninguém, para todo mundo, não, é no mesmo propósito. Cara, aquele irmão vai me ajudar. Aquela pessoa, eu vejo Deus, e Deus vai unir os propósitos. Deus vai unir os propósitos. E Deus vai unir os propósitos. E quando Deus vai unir os propósitos, aí sim, você vai falar: irmão, estou com uma dificuldade aqui. Qual a dificuldade? Essa. Você sabe que eu também tenho? Mas ó, vamos buscar no Senhor em oração, para que a gente vença isso. Amém? E é isso. Mas não carregue essas dores, não carregue essas enfermidades, não carregue esses pecados, esses fardos, porque o jugo do Senhor o jugo do Senhor é leve, e o seu fardo é suave. Ao contrário, na verdade. Por quê? Porque Ele não nos quer carregando coisas que Ele não nos deu. Ele não nos quer carregando coisas, ou feridas, ou situações. Ele quer que nós vivamos uma vida em santidade. Qual a promessa e aliança que Ele fez lá? Qual era essa aliança? Me obedeçam fielmente e guardem. Obedeçam fielmente ao Senhor e à palavra dEle. Não é me obedecer. Não sou seu pai. E mesmo assim, às vezes o filho não obedece, né? Mas obedeça a Deus. Obedeça ao Senhor. Obedeça a palavra dEle. Obedeça aquilo que Ele diz para você. Tenhamos disciplinas, disciplina de buscar ao Senhor, disciplina de estar na presença do Senhor, porque quando nós estivermos aqui reunidos, o Senhor assim vai derramar a presença dEle, na comunhão dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Amém? Esta é a palavra do Senhor nesta noite.